Voltamos para terminar nossa conversa dessa semana. Estamos em João capítulo 17, pensando sobre a oração sacerdotal de Jesus. Jesus orando por si, orando também pelos discípulos daquele tempo e orando por nós, orando por unidade. Jesus entendeu na sua última oração que o tema importante pelo qual interceder era pela unidade da igreja, pela unidade do corpo de Cristo. Se para Jesus ter guardado esse tema para a sua última oração, é porque isso é extremamente importante. É a prioridade. Quando Cristo pensa estar indo embora, né, que a gente falou na despedida, o que eu vou fazer já que eu estou indo embora? Qual o último conselho? Jesus, a última oração dele é por unidade. E a gente vai sintetizar alguns pontos agora no vídeo que você vai acompanhar. Assista o vídeo, depois a gente encerra, a gente vai ouvir música e depois encerra a nossa conversa. Em seus últimos momentos nessa terra, sabendo das dificuldades que seus discípulos encontrariam, Jesus, cheio de amor e misericórdia, dedica-se às últimas instruções contidas nos capítulos 13 a 17 no livro de João. Essas instruções culminam no capítulo 17 na chamada oração sacerdotal, uma das mais belas orações proferidas pelo Mestre, que tem como preocupação focal a unidade dos discípulos e da igreja. Essa oração é dividida em 3 partes. Na primeira delas, o Mestre intercede por ele mesmo, suplicando ao Pai forças para completar sua difícil missão. Isso mostra que a oração é o meio que temos de nos encher com a força do Pai para enfrentar qualquer problema. Mas Jesus não queria forças do Pai para fazer sua própria vontade, mas para glorificar a Deus, cumprindo a vontade dele na sua vida. Isso é relacionamento pessoal e esse relacionamento que temos que buscar. Conhecer esse Deus de amor de todo o nosso coração, alma e entendimento. Em seguida, Jesus orou por seus discípulos, que corriam graves perigos de perder a fé após sua partida. Sabia que o inimigo atacaria de todos os lados e intercedeu que eles fossem preservados do mal, porque a pregação do Evangelho dependeria totalmente do testemunho pessoal deles. Jesus conhece o nosso coração e sabia como o coração dos discípulos naturalmente cheio de inveja e ciúmes. Por isso, orou pela unidade deles, que fosse um, como ele era com o Pai. A unidade não é uma realização humana, ela é um dom da graça divina, pois está fundamentada na unidade do Pai e do Filho. Mas para testemunhar, precisavam transformar suas vidas através da santificação e consagração. Por fim, Jesus ora por aqueles que viriam crer nele por meio do ministério dos discípulos. É uma ampliação da oração pelos discípulos, onde o foco também estava na unidade. Jesus não quer que sejamos iguais, cópias. A unidade que ele espera e almeja de seus filhos é, assim como é entre ele e o Pai, uma unidade de amor e propósito para ser luz em um mundo de trevas. Como igreja, devemos sim nos unir a outras igrejas nas crenças que nos unem, em torno de uma causa ou ação social, mas sempre de forma que não venhamos a comprometer nossas crenças e doutrinas. Jesus era especial porque ele sabia como se misturar com o mundo sem se corromper com ele, de forma que ele fosse o agente de mudança e influência e não o contrário. E para isso uma coisa é fundamental: amor. Jesus nos ensinou a amar e o que é o amor, e por isso temos obrigação de difundir esse ensinamento. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos de amor. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, muito obrigado pessoal do Ponto de Referência por compartilhar com a gente esse vídeo. A gente vai agora ouvir a música da Ana Beatriz, que hoje escolheu Importa Renascer, da que Daisy legal. Kelly. Estamos no Evangelho de João, então nada melhor do que uma história do Evangelho. Exatamente. Valeu. Como pode um homem sendo velho retornar ao útero de sua mãe e outra vez nascer? O que devo eu fazer para alcançar o céu? Me sinto rico do saber, mas pobre sem Jesus. Oh, 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 oh.
é nascido do Espírito de Deus tem a vida transformada pelo seu poder. Ninguém consegue se salvar por algo bom que faz. Só pela graça de Jesus que é nossa pela fé. O vento sopra e eu não sei qual é a sua direção. Pai, meu desejo é ter um novo coração. Vem me renova, me leva contigo. E a serpente erguida no deserto apontou Cristo erguido no Calvário para me salvar. E todo que nele crer terá salvação. Para ter a vida eterna, filho, importa renascer. O vento sopra e eu não sei qual é a sua direção. Pai, meu desejo é ter um novo coração. Vem me renova, me leva contigo. Oh, 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 qual é a sua direção? Pai, meu desejo é ter um novo coração. Vem me renova. O vento sopra e eu não sei qual é a sua direção. Pai, meu desejo é ter um novo coração. Vem me renova, me leva contigo. Vem me renova, me leva contigo. Amém. Amém. Que bonito. Bonito ouvir essa música e esse texto, né? Essa história de encontro de Jesus com Nicodemos e ele dizendo, né? Olha, o vento sopra onde quer, assim é aquele que é nascido do Espírito. E a gente olha agora falando do Espírito, desse Espírito que vem e que dá esse novo momento também para a igreja. É uma igreja que passa por essa experiência de nascer de novo, né? Quando são batizados pelo Espírito. E sai agora essa igreja para ver esse ser resposta dessa oração de Jesus. Eu quero só encerrar nossa conversa em 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: Jesus falou muito sobre isso, porque o contrário, se a unidade é o caminho pelo qual os discípulos de Jesus iam cumprir a missão de glorificar o Pai, é porque o contrário também acontece, a desunião faz isso. De forma específica, que problemas a desunião traz para o cumprimento da missão. A missão da igreja de glorificar a Cristo. Que problemas, que desafios vêm para esse cumprimento da missão a partir da falta de unidade da igreja. Uma igreja dividida não vai atrair crentes verdadeiros, né? Porque você pode até atrair pessoas que vão se batizar na água e vão até seguir as suas crenças. Mas elas não vão ter isso no coração, não como comunidade. Porque quando nós estamos em comunidade, essas crenças se fortalecem, nós temos como estudá-las melhor e nós também vivemos o que o Espírito Santo nos dá de maneira mais eficiente.
Jesus ora também no final do capítulo 17 pelas pessoas que não iriam conhecê-lo, mas queriam se converter. E ele fala, ele pede para que o Pai dê a sua glória a essas pessoas também, e para que eles sejam um, assim como Cristo e o Pai são um. E que eles fossem levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Jesus havia sido enviado pelo Pai e que havia sido amado pelo Pai também. Quando uma igreja se une, quando uma igreja está convicta do seu propósito e tem uma união em amor, esses crentes vão ser atraídos e essa parte da oração de Jesus vai ser respondida. A parte importante aí é a gente saber que nossa responsabilidade é refletir a imagem de Cristo, portanto, que a gente não envergonhe o nome de Cristo. As pessoas que não o conhecem têm a gente como referência. E se a gente for desunido, como é que a gente reflete a Cristo? Que Cristo é esse desunido? Totalmente fora da realidade. Então, trazendo para as edificações de novo, é como se a gente construísse uma casa em cima da areia. Porque o alicerce não é Jesus, e a partir do momento que vier a tempestade, vai embora. Pessoas que são desunidas, primeira oportunidade que Satanás tem de acabar com aquilo, vai acabar. A união faz a força. A união vem de Deus. A união reflete Deus. Então, a gente sabe que no começo teve união. No Éden teve união. O propósito de Cristo aqui era demonstrar a união. E o céu será de união. Então, qual é o propósito que a gente está mostrando? Quem a gente está mostrando aqui se a gente é desunido? Na onda da metáfora, a igreja unida, a Bíblia fala, né, é o corpo de Cristo. Né? Ou seja, é por meio do seu corpo que Cristo faz, que Cristo chega às pessoas, atua neste mundo. Não que Cristo precise da gente, mas na verdade é pensando na gente que ele faz isso, né? É a gente que precisa de Cristo. E na verdade é um privilégio, né, fazer parte do corpo de Cristo. Então, é uma grande responsabilidade, porque é através de nós, do seu corpo, que Cristo vai atuar neste mundo. Pensando agora, a gente não tem tanto tempo, mas nesse tempo aqui, a gente falou muito sobre isso, sobre unidade, a gente falou sobre amor, sobre a igreja se manter unida. E eu às vezes fico pensando, né? Às vezes o Sr. Bruno também viu isso, vocês também, a gente nas igrejas, a gente vivencia isso, que é algumas tentativas de unidade que não são de unidade, né? Vamos almoçar juntos e assim a igreja vai ficar unida, né? Como se tendo comida. É claro, tem comida, vai todo mundo mesmo. Mas não necessariamente isso é um caminho para a unidade. Ou momentos como, não, vamos fazer todo mundo aqui, vamos passar momentos, fazer uma viagem com toda a igreja junto. E tem várias dessas coisas que às vezes a gente acha que é estar junto, compartilhando do pão e tudo mais. E é claro que o partir do pão é algo bem importante. A gente vai falar da igreja apostólica no encontro ainda mais à frente. Mas entre a gente aqui, eu queria que vocês oferecessem para uns para os outros agora, mas também para quem está em casa, o seguinte: como é que eu, na minha comunidade, posso ser resposta a essa oração de Jesus? Jesus orou, pediu por unidade. Tá, acabou o programa. O que eu posso fazer agora? Acabou o programa, tá, que massa, eu quero isso. Tá, o que eu posso fazer? Por onde eu posso começar e por onde eu posso continuar para ser resposta a essa oração que Jesus fez? A minha ideia é bem simples quanto a isso. Foi a primeira coisa que eu comecei a praticar na minha vida para tentar estar em união com a minha igreja. É você não ver os problemas assim, tentando resolvê-los, mas você não ser um problema também. É você parar de, às vezes, querer sempre problematizar tudo dentro da igreja e você ser a solução. Procure ser mais a solução para os outros. Procure conversar com as pessoas que estão tendo problemas e mostrar qual é o alvo certo. A gente tem a mania de problematizar muito dentro da igreja quando a gente vê um defeito em alguém. Mas seja a solução. É o primeiro passo para você já começar a implantar a unidade na sua igreja. Promova a união, promova a solução e as respostas, ao invés de só ficar perguntando e debatendo. A questão das bandeiras, né? Às vezes eu sou responsável por algum departamento, algum ministério dentro da igreja e eu não enxergo os outros. Eu só acho que o meu ministério é o melhor de todos e esse que merece atenção, esse que merece espaço, e eu esqueço dos outros. Mas como que, né, quando eu precisar de ajuda de alguém, se os outros pensarem como eu, como que vai ser? Então essa ideia de participar um pouquinho de cada coisa, de estar sempre envolvido. Né? Às vezes está tendo uma reunião, um culto que é de outro departamento, de outro ministério, e eu não vou porque não é referente a mim, não tem nada a ver comigo, não, vou lá participar, vou lá ajudar a ver o que precisa ser feito. Né?
de buscar ajudar o outro, buscar a ver qual é a necessidade do outro, né? Não, às vezes não só de uma pessoa, mas de um outro departamento mesmo, de outro setor dentro da igreja, né? Ser igreja em todos os lugares, em todos os momentos, buscar a Deus sempre, porque nós sempre somos os embaixadores de Cristo, do caráter de Deus. Então, fora das paredes da sua igreja, eu acho que você tem que procurar ser, sim, a melhor pessoa possível para atrair mais pessoas para Jesus. Já que está indo na sequência certinho, né? Tu viu? Como sou O bonitinho. pessoal é muito disciplinado aqui. Muito né? disciplinado. É Geração um reloginho. revolucionária. Não foi de propósito. Metódicos. Há muito tempo eu não via isso. Bem, algumas coisas. Essa sua pergunta, nossa, mexeu comigo, viu? Porque a resposta para ela eu acho que não não pode ser tão objetiva. Eu penso o seguinte, que eu tenho que evitar algumas coisas, como você falou, eu não posso ser o problema, e outras coisas eu preciso passar a absorver, preciso passar a fazer. Então, uma coisa a ser evitada, por exemplo, é o espírito de competição. É muito fácil cair nessa. Diante de algumas personalidades é ainda mais fácil. Tem gente que é competitiva pelo jeito que ela é, tem gente que é mais resistente. Mas no fundo temos algum tipo de competição. Então, a primeira coisa é evitar essa armadilha. E entre as coisas que a gente tem que absorver é o próprio exemplo de Cristo, que é o exemplo do sacrifício pelo outro. Pensar mais no outro do que em mim mesmo. Falar é muito bonito, muito legal. Né? Eu sei que para mim é uma luta também, gente, né? Ser parecido com Cristo. Mas essa é a essência do cristianismo. Você lutar mais pelo outro do que por si mesmo. Porque ao lutar com o outro, você está também trabalhando em si mesmo. É o que o pastor Tiago falou, né? Sobre escolher amar. Não deixe que isso seja um sentimento na sua vida, mas escolha amar o outro. Mesmo que você ainda não o conheça, escolha fazer o bem. E às vezes não precisa nem correr para dizer, o que eu vou fazer de bem para essa pessoa. Mas não faça o mal contra ela. E seja sensível para conhecê-la. Só o ato de a gente tentar conhecer outras pessoas já demonstra a unidade, já demonstra que Cristo está em nós. A gente tentar se conectar com elas, né? Eu termino compartilhando o texto até que a Tamiri já passou por ele, em João capítulo 17, versículo 22. Eu dei a eles a glória que tu me deste para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Na unidade, uma coisa que Jesus está pedindo é que na unidade seja revelado o caráter de Deus. Através do amor e ao amar as pessoas, ao ouvir as pessoas que são diferentes, ao ouvir aqueles que discordam, ao não entrar numa competição, mas dar espaço para que as pessoas até mesmo vençam e a opinião delas prevaleça sobre a minha. Às vezes a gente briga por coisas que não fazem sentido nenhum, não tem problema perder. Às vezes a gente simplesmente briga porque a gente quer ter razão no final. E aí, de repente, vem o Evangelho falando para a gente viver em unidade, para a gente viver em comunidade e viver motivados e movidos por esse amor. Por que isso? Porque essa é a maneira de revelar a glória de Deus. Tudo que você sabe sobre a igreja não é sobre mim, a igreja não é sobre você, a igreja não é sobre o pastor, é sobre Deus, é tudo sobre a glória dele. O ministério da Ana Beatriz é sobre a glória dele, o ministério do Fácil é sobre a glória dele, o trabalho do Gustavo é sobre a glória dele, o mestrado da Tamires é para a glória dele, os trabalhos do pastor Bruno é para a glória dele, a Novo Tempo é para a glória dele, não é sobre mim e sobre você. Mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. O reino de Deus não é sobre os seus gostos, o reino de Deus não é sobre nossas preferências, o reino de Deus não é sobre nossas vitórias, sobre nossas conquistas, sobre os nossos troféus. O reino de Deus é sobre a glória de Deus. Nós estamos nessa terra, a igreja de Cristo se move nessa terra para a glória do nome de Deus. Não há espaço para gente que quer vencer, não há espaço para quem quer prevalecer. Mas o meu departamento é mais importante, o meu talento é esse, o meu talento é aquele. Não é sobre os seus talentos, nem tem nada a ver com as suas capacidades, é tudo para a glória de Deus. Deus deixou uma igreja apenas para apresentá-lo ao mundo, apenas para apresentá-lo ao mundo. Se o seu nome ficar no anonimato, se você não for reconhecido, se você não for aplaudido, isso não é problema e não deve ser problema. Tudo que Cristo pediu é uma igreja unida que o glorifique. Não é possível uma igreja de desunião glorificar o nome de um Deus que ama. Então, nesse momento, ore pela sua igreja, peça pela sua igreja e seja um agente que na sua igreja faça diferença para que ela se transforme unida em amor para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem no Código Aberto.